Hoje, depois de entender muitas coisas que eu ainda não entendia, cá estou eu para te falar sobre esse assunto tão importante para a evolução da espécie humana, a morte do ego. Entenda isso como a dissolução do ego ou a superação do ego. Eu vou fazer esse vídeo em forma de itens e perguntas para ter um melhor entendimento sobre o assunto. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é ego? Imagina o ego como um balão que vai se inflando quando tu se satisfaz com alguma coisa. Imagina que tu foi numa balada, pegou várias meninas e isso fez tu se sentir bem, te deu uma sensação de missão cumprida. O que tu fez aí foi nada mais nada menos do que satisfazer o próprio ego. O que aconteceu com o balão? Ele se inflou e tu sabe que quanto mais cheio tá um balão, mais fácil é dele estourar. Nota como mulheres muito bonitas ou homens de família rica geralmente têm um comportamento de pessoas mimadas? Claro que nem sempre essas pessoas são prepotentes e se acham melhor que os outros, mas no geral elas sempre têm o ego inflado. Ego inflado é um ego frágil. Isso significa que qualquer crítica, qualquer coisa que dá errado para essas pessoas, destroem elas completamente. O ego para elas é como se elas estivessem usando uma armadura de papel que deixa elas vulneráveis a qualquer coisa. O que não é ego? É importante esclarecer que ego é o câncer da humanidade e não tem nada a ver com autoestima, confiança e amor próprio. Confiança é um sentimento de capacidade e amor próprio e autoestima é gostar de si mesmo e da própria vida. Confiança e autoestima são coisas positivas e todo mundo deve desenvolver isso ao longo da vida. Por outro lado, ego é uma coisa absurdamente negativa e todo mundo deve dissolver o próprio ego. Deve se livrar disso ou pelo menos tentar. Matar o teu próprio ego não significa ter mais ou menos autoestima. Uma coisa não tem a ver com a outra. Onde e quando o ego se manifesta? Na verdade, o ego está em tudo, o tempo inteiro. Eu já te dei um exemplo positivo, que é dos elogios quando as pessoas têm o ego inflado. Então agora eu vou te dar um exemplo negativo. Críticas, agressões verbais, provocações. Um exemplo que ilustra bem o ego influenciando nas nossas atitudes é um simples debate, como por exemplo, um amigo teu falando mal do teu time, falando mal da tua banda preferida, ou seja lá o que for. O cara falou mal do teu time e isso pegou diretamente no teu ego. A tua atitude automática é argumentar ou tentar atacar ele também, e isso é uma reação. E um dos princípios para a morte do ego é a não reatividade. Brigas acontecem por causa do ego, discussões acontecem por causa do ego, agressões, conflitos, em sua grande maioria, iniciam por causa do ego. Por que devemos eliminar o ego? Porque o ego é uma das fontes de tudo que tem de ruim no ser humano. Além de evitar conflitos, discussões, deixar de ser frágil e vulnerável, o ego é fonte de orgulho, egoísmo, narcisismo e prepotência. O mundo só é a bosta que ele é hoje por causa dessas 4 palavrinhas, e dentre elas, a principal e mais fodida é o egoísmo. Eu não posso deixar de mencionar também que o ego é um dos motivos pelos quais nós somos escravos das próprias paixões. Se parar pra pensar, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer receber um tapinha nas costas, todo mundo se abala com críticas. Se parar pra pensar, as pessoas não se interessam umas pelas outras, elas se interessam pelo que elas podem obter das pessoas. Mas vamos ao que interessa: como eliminar o ego? Eu vou separar a morte do ego em 4 fases. Ao menos pra mim, a morte do ego foi e está sendo mais ou menos assim. Tudo na vida acontece em fases e em hipótese alguma tu vai conseguir eliminar o teu ego assim do nada. Não é difícil, mas é um trabalho a longo prazo. Fase número 1. Entendimento. Se tu viu esse vídeo até aqui, tu já está na fase 1. Essa fase corresponde ao entendimento sobre tudo que está relacionado ao ego, sobre o que é ego e onde ele se manifesta. Quando a pessoa tem uma evolução da consciência e cai na real de que ego é uma coisa negativa, automaticamente ela já entra para essa fase. Fase número 2. Observação em terceiros.
A pessoa entendeu o que é o ego e quais os comportamentos nós temos por causa do ego, e ela começa a notar isso nas outras pessoas e começa a reprovar tais comportamentos, porque é sempre mais fácil a gente notar os erros dos outros ao invés de notar em nós mesmos. Isso é um processo natural. Quando ela vê uma pessoa ostentando, uma pessoa sendo prepotente ou duas pessoas discutindo sobre um motivo besta, ela já entende que aquilo é por causa do ego, e é o ego que está motivando elas fazerem o que estão fazendo. Fase número 3, autoobservação. Depois de um tempo de tanto observar o ego nos outros, ela começa a entender perfeitamente os comportamentos originados do ego e começa a olhar para si. Começa a mudar aos poucos, deixando de ser reativa, não reagindo a provocações, pensando duas vezes antes de entrar numa discussão ou tomar alguma atitude que vai unicamente satisfazer o ego. No começo ela até tem vontade de tomar essas atitudes, mas com o tempo ela percebe que essa vontade vai diminuindo. E aí nós entramos na última fase. Fase número 4, plenitude. Nesse ponto, a pessoa parou de se importar completamente com a opinião dos outros, parou de tentar impressionar as pessoas, parou de criar conflitos, enfim, parou de tomar qualquer atitude que promove a satisfação do ego. E quando ela olha para si, ela nota que o ego dela está cada vez mais distante, sem esforço, sem pressa, e na hora certa o ego vai sumir por completo. Não tenha pressa em abandoná-lo, simplesmente observe. De repente, um dia, você simplesmente percebe que ele desapareceu e ele cai exatamente como uma folha seca. Um abraço, até o próximo vídeo e se inscreve aqui do lado se tu gostou.